Olá, irmãos! Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai começar a nossa série de devocionais da nossa leitura bíblica. Então, nós estamos fazendo a leitura bíblica cronológica, lendo a Bíblia juntos em um ano, o nosso projeto Lab. E a gente terminou essa semana o livro de Jó. A gente leu, lembra lá, Gênesis de 1 a 11, e aí a gente passou para Jó. E terminamos, então, finalmente aí a leitura do livro de Jó e vamos voltar para a leitura do livro de Gênesis. Mas então eu quero deixar com os irmãos um devocional sobre o livro de Jó. E existem alguns aspectos muito interessantes nessa leitura. Gostei muito de ter lido esse livro, o livro de Jó. Eu fiz a introdução desse livro, se você não assistiu, você pode assistir. E estou fazendo aqui, então, esse encerramento e deixando algumas reflexões para nós, para a gente pensar. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que Jó passou por extremo sofrimento. Então, quando a gente vai lendo a história de Jó, a gente vê que ele passou por coisas muito difíceis que poucas pessoas que nós conhecemos e poucos de nós passamos, graças a Deus. Mas o interessante é que mesmo que Jó tenha passado por sofrimento muito além do que a gente possa imaginar, perder tudo o que ele tinha, perder todos os seus filhos, perder todas as suas riquezas, perder realmente tudo, e depois ainda perder a sua saúde e ficar gravemente enfermo, perder o respeito da sociedade, perder tudo o que ele tinha, ele ainda assim não amaldiçoou a Deus. E isso é muito interessante, porque a própria mulher dele fala para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele diz que jamais amaldiçoaria a Deus. Isso não quer dizer que ele não questionou o seu sofrimento e que ele simplesmente sofreu e não falou nada. A gente lê os questionamentos de Jó e as suas dúvidas do porquê ele estava passando por isso, e ele chega até mesmo ao final das suas falas questionar a Deus por que isso estava acontecendo com ele. Mas em nenhum momento ele amaldiçoa a Deus ou fala palavras contra Deus. E isso é uma coisa que nós podemos aprender com Jó, o sermos sempre honrosos em relação a Deus. O segundo aspecto que é muito interessante, que nessa leitura com certeza você também percebeu, é que Deus demora um pouco para responder a Jó. A gente vai lendo o que Jó passou, a gente lê os questionamentos de Jó, a gente lê as respostas dos seus amigos ao seu sofrimento, a sabedoria que eles têm para oferecer, e que, como a gente chegou a comentar já, é uma sabedoria humana que não se compara à sabedoria de Deus, e eles falam coisas que não são verdadeiras. A gente percebe que Deus demora um pouco para responder aos questionamentos de Jó. E é algo muito interessante para nós de saber e ver aqui na vida de Jó como as respostas de Deus não vêm no tempo em que nós queremos, mas elas vêm no tempo de Deus. E nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, como criaturas dele e como filhos amados que somos adotados, precisamos nos submeter ao tempo de Deus e entender que o tempo dele é diferente do nosso tempo, porque ele está acima do tempo e enxerga as coisas de outra forma, como a gente vai ver daqui a pouquinho. A terceira coisa que eu quero falar é que, mesmo em meio aos questionamentos de Jó e ao sofrimento de Jó, nós vemos lampejos de esperança. E eu quero ler aqui com você Jó no capítulo 19, do versículo 25 ao 27. Jó, então, aqui está dando um discurso em resposta a um dos seus amigos. E ele fala algo que é incrível, um dos meus versículos favoritos desse livro. Então, Jó 19, 25 diz assim: Jó dizendo: quanto a mim, sei que meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois de meu corpo estiver decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Então aqui, Jó, no meio do seu sofrimento, no meio do seu tormento, tem esse lampejo de esperança, de que o Redentor dele vive e que um dia ele iria se encontrar com ele. Essa também é a nossa esperança. Nós sabemos que Jesus Cristo vive e que um dia nós iremos nos encontrar com ele, e podemos nos apegar a essa esperança, enquanto passamos muitas vezes por muitos sofrimentos. Nesse tempo de pandemia em que vivemos, muitos de nós perdemos pessoas queridas, muitos de nós perdemos familiares, perdemos amigos, muitos de nós perdemos os nossos empregos e temos passado sim por um tempo difícil, mas nós podemos nos apegar à esperança de que Jesus vive e um dia sim nós nos encontraremos com ele.
e estaremos juntos no céu por toda a eternidade. Essa é a esperança que Jó também tinha. A quarta coisa que eu quero compartilhar é que, mesmo sem entender, Jó ainda assim afirmava a sabedoria de Deus. E a gente vê isso em Jó 28, no versículo 23 e no versículo 28. Jó diz assim, então: somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la. É isso que ele diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Mesmo em meio ao sofrimento, Jó reconhece que somente Deus conhece o caminho da sabedoria e que o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Então, para nós fica esse entendimento de que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, confiamos na sabedoria de Deus, porque Ele é quem detém a sabedoria. E cabe a nós temermos a Deus, obedecermos e nos submetermos a Ele, sabendo que o conhecimento de Deus está acima de todas as coisas. A quinta coisa é que quando chega o momento de Jó questionar a Deus, ele questiona a Deus. Então Jó não amaldiçoa a Deus em nenhum momento, ele não fala palavras contrárias a Deus, mas ainda assim ele questiona a razão do seu sofrimento. Eu e você, quando passamos por sofrimentos, podemos trazer os nossos questionamentos a Deus e colocá-los diante dele, perguntando para Deus as coisas que não sabemos e estando preparados para a resposta que vem, porque em seguida, ao final então do livro de Jó, o livro de Jó vai terminar com a resposta de Deus, e Deus responde de uma maneira que provavelmente Jó não estava esperando, porque as respostas de Deus focam absolutamente no próprio Deus. Então, quando a gente vê a resposta de Deus aos questionamentos de Jó, Deus simplesmente começa falando: então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. E aí Deus começa a perguntar para Jó coisas como: quando você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Onde estava você quando eu separei o mar dos céus e fechei as comportas para que o mar não avançasse os seus limites? E começa a falar aspectos da criação de Deus, porque Deus criou todas as coisas. E Deus continua e fala sobre aspectos intrínsecos ali da criação, do nascimento das corças. Fala coisas incríveis sobre cada um dos aspectos da criação. E esta é a resposta de Deus. Então, a resposta de Deus ao sofrimento de Jó não é explicar por que ele estava passando por aquilo e qual era o propósito daquele sofrimento, mas Deus responde falando quem ele era, quem Deus era, e falando que a sabedoria dele e o conhecimento dele estava muito acima do conhecimento de Deus, de Jó. Porque Deus, por seu poder e força, criou todas as coisas e conhece absolutamente todas as coisas. E Jó, quando tem esse encontro com Deus, é levado ao arrependimento e ao reconhecimento de que ele nada sabia. Quando nós temos um encontro com Deus, nós somos levados ao arrependimento. Talvez você precise de um encontro com Deus nesse tempo. Talvez você tenha questionamentos que você tem levado diante de Deus. Saiba que muitas vezes nós não vamos ter as respostas que nós precisamos. Mas quando temos um encontro verdadeiro com Deus, isso muda a nossa perspectiva e nos leva ao verdadeiro arrependimento. A gente vê a resposta de Jó, que é uma resposta incrível. E um texto que ensina muito para nós. E Jó diz assim, em Jó 42, no versículo 5: antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Então Jó aqui, quando ele tem um encontro com Deus, ele conhece a Deus de fato, ele se arrepende do que ele tinha falado, porque ele entende a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus e a magnitude de Deus. E o mais interessante é que o livro de Jó ele se encerra com Deus abençoando Jó de maneira ainda maior do que ele tinha abençoado no começo. E Jó então ele tem 2 vezes mais do que tudo que ele possuía antes.
Ele é abençoado. Deus perdoa os amigos de Jó pelas besteiras que eles tinham falado. Inclusive, Deus fala que eles tinham errado, tinham falado coisas que não eram verdade. E pede para que Jó ore pelos seus amigos. E Jó ora pelos seus amigos. E então Jó é abençoado. E a sua riqueza é restabelecida. E ele tem aí mais filhos e filhas. E tem riqueza e vive para ver até a 4ª geração dos seus descendentes. Então, Deus abençoa Jó. A resposta de Deus não é responder o porquê Jó estava passando por aquele sofrimento, mas a resposta de Deus é falar quem Deus era e abençoar a Jó. Sabe, aquele você, o que nós precisamos no tempo de sofrimento não são respostas de sabedoria humana, mas o que nós precisamos é de um encontro verdadeiro com Deus, através de Jesus Cristo. Eu e você temos essa oportunidade, nesse tempo difícil que passamos, de buscar a Deus, sabendo que quando conhecemos a Deus verdadeiramente, passamos a entender quem Ele é. E as respostas que nós buscamos, nós encontramos, não porque são respondidas os nossos questionamentos, mas porque a nossa perspectiva é transformada. Que nesse dia eu e você, a gente venha buscar, então, conhecer mais a Deus, ouvir a voz de Deus e entender um pouco mais de quem Ele é, para que a nossa perspectiva seja mudada. E saiba que a sua sorte pode mudar, que Deus é um Deus que abençoa, é um Deus que ama, é um Deus que transforma as situações. Ele transformou a situação de Jó e pode transformar a sua situação nessa tarde. Que juntos a gente venha então aprender um pouco mais de Deus, do caráter de Deus, de quem Ele é. Continuando na leitura da Bíblia, porque a Bíblia revela o caráter de Deus. Então, hoje nós encerramos o livro de Jó e continuamos a nossa leitura. E na semana que vem nós vamos ter outros devocionais. Se você ainda não começou o Lendo a Bíblia Juntos, comece. Nós temos disponível para você o arquivo para você acompanhar a leitura bíblica em ordem cronológica. Está disponível também no aplicativo da Bíblia no seu celular. Só você procurar Ordem Cronológica da Bíblia, plano de leitura, e você vai encontrar. E a gente tem também aqui no domingo o folheto para você pegar e para você acompanhar também. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Vamos juntos alcançar um pouco mais o conhecimento da grandeza, da sabedoria e de quem Deus é. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.